Olá, boa noite. Boa noite. Você que está aí nos ouvindo e vendo pelo Facebook, deixa aí o seu nome, comenta aí para saber se você está ouvindo bem, para saber quem é você. Eu não consigo visualizar quem está nos ouvindo pelo Facebook, quem está nos vendo, então deixa aí um comentário para nós assim estarmos juntos. Boa noite, Juverol, Camila, Vivi, Patrícia. Como estamos por aí? Estão ouvindo bem? Como está aí o áudio? Dona Eunice. Nós já vamos começar, vou dar aí uns minutinhos para o pessoal acessar. Obrigado, Juverol. Um beijo especial para você. Nós já vamos começar, o texto está em Deuteronômio, capítulo 6. Está aí fixado, abra sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 6. Boa noite, Rodrigo. Eu deixei no Facebook o texto já aí abaixo do vídeo. Vou dar 2 minutinhos aí para aguardar o pessoal entrar e nós podermos assim avançar. Enquanto isso, vai aí abrindo a sua Bíblia, preparando seu coração. Estamos no mês de maio, um tempo frio. Está começando a esfriar, né? A chegar o frio para nós. E aí, ao estar em casa, né? Com frio, sem frio já estamos comendo bem. No frio, só Jesus na causa, né? Já vamos começar, pessoal. Peço só mais um minutinho a vocês para aguardar o pessoal chegar e assim nós avançarmos. Deuteronômio, capítulo 6. Esse é o texto. Essa é a palavra que o Senhor hoje traz ao nosso coração. Vamos orar, vamos estar juntos em oração. Olá, Léo. Deus abençoe. Como tá aí você e Fabi? Sandra.
Boa noite. Pessoal, vamos orar. Vamos dar início a esse tempo de reflexão breve, objetiva, né? E sobretudo nos chamando a uma revisão nesses dias, né? Nós estamos insistindo com essa palavra porque eu acredito que é um tempo de reorganizarmos nossa caminhada, os valores, princípios. É um tempo de colocarmos cada coisa no seu lugar novamente. Então precisamos parar para dar atenção àquilo que realmente é importante. Nós temos vivido dias de confusão, né? de vozes, né? Uma diversidade de vozes, seja pela parte política, por parte do movimento social em si, né? Aquilo que um transmite a outro, os medos, as crises que cada um enfrenta. E nós precisamos parar aqui dentro desse tempo, parar para refletir sobre o que realmente vai cumprir efeito nas nossas vidas, sobre aquilo que realmente é relevante. Então, vamos orar, vamos dar início a esse tempo, e eu creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração e mente e nos levar a um momento de prática, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu agradeço a Ti, Deus, por esse dia, por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito por nós e para nós. Nós te agradecemos pelos livramentos, pela saúde e clamamos, ó Deus, a Tua presença sobre nós, a Tua justiça, a Tua bondade. Deus, nós estamos vivendo um tempo de necessidades e a maior necessidade que temos, ó Deus, é da Tua presença, da Tua glória. Pai, nós queremos aqui abrir o nosso coração diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos dirija, para que o Senhor nos conduza a um lugar, ó Deus, de avanço, ao lugar de crescimento no Senhor, ao lugar de ajuste, ó Deus, ao lugar onde as coisas, ó Deus, serão revistas, ó Deus, aquilo que é de fato relevante, aquilo que é princípio, aquilo que é fundamento, ó Deus, será colocado em ordem, ó Deus, nas nossas vidas, de tal maneira que uma disciplina, ó Deus, renovada surja, ó Deus, e uma prática que exalte ao Seu nome. Ó Deus, nós pedimos a Tua mão sobre nós, pedimos ao Teu Espírito que fale aos nossos corações, para que libere, ó Deus, a Tua graça, para que libere sabedoria, para que o Teu poder, ó Deus, flua sobre nós. Deus, nós queremos e carecemos mais do Senhor, por isso que nesse tempo, Deus, o Senhor nos supra, Pai, o Senhor nos abasteça. Nós liberamos nossas mentes, ó Deus, nossos ouvidos, nós liberamos o nosso coração e pedimos para que o Senhor nos encha, ó Deus, para que o Senhor nos renove. Pai, nós queremos, ó Deus, a Tua presença, ó Deus, de tal maneira que durante os nossos dias, ó Deus, em meio aos dias, ó Deus, nós venhamos estar ocupados com o Senhor, nós venhamos estar dedicados ao Senhor, nós venhamos estar, ó Deus, trabalhando em nome do Senhor, ó Deus, falando em nome do Senhor, edificando em nome do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, renova-nos, revigora-nos, ó Deus, o ânimo, restaura, ó Deus, a nossa paixão, a nossa visão, o amor, ó Deus, ao Senhor, o amor, ó Deus, pela Tua vontade, pela Tua presença, o amor pela Tua palavra, Pai. Fala conosco nesses dias, ó Deus, de maneira pessoal, ó Deus, reveste-nos, ó Deus, da convicção da Tua voz, da Tua palavra, ó Deus, que haja, ó Deus, um entendimento claro da Tua vontade, e assim venhamos, ó Deus, nos dedicar, ó Deus, e avançar, ó Deus, nesse tempo, com entendimento, Deus, com luz sobre os nossos corações. Por isso ministra assim nossas vidas, por isso nos edifica nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Boa noite, Rafael. Deus abençoe. Tia Dulce, Ana, Deus abençoe vocês. Irmãos, vamos aqui avançar no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. É um texto bem conhecido, onde o Senhor traz os fundamentos desde o Antigo Testamento, aquilo que
não foi colocado em desuso, mas pelo contrário, ainda é prático, ainda é vivo, é real e é o nosso mandamento, é o nosso chamado, é a base para tudo aquilo que nós temos na vida, é o amor, e amar ao Senhor com prioridade é o nosso chamado. Né? Você e eu somos chamados a amar ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, iniciando no verso 4, nós vamos aqui fazer a leitura. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O verso 8 diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na tua testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. O texto, como já dissemos, é conhecido da grande maioria das pessoas. Boa noite, Dete, Samara, o Everton, não sei qual dos dois, mas boa noite para vocês. Vamos então avançar. Eu tenho parado para refletir nesses dias sobre a questão, de fato, do nosso exercício de fé, da nossa dinâmica de dedicação ao Senhor. Por muitas vezes nós ficamos num ritmo constante por muito tempo e nos adequamos a isso. Nossa vida se tornou isso, uma rotina agitada, uma rotina de muitos compromissos, uma rotina de muita informação, uma rotina de muito envolvimento com coisas, né? Com trabalho, escola. O sistema ele nos exige cada vez mais conhecimento, cada vez mais capacitação, formação e por aí vai. As cargas horárias elas aumentam, as pessoas têm 1, 2 empregos, né? Conheço várias pessoas que trabalham de segunda a sexta e sábado e domingo também se ocupam com outras funções, enfim. E nós vemos na Bíblia desde o Gênesis que quando Deus cria tudo, Ele estabelece uma ordem. As palavras que Deus libera no início são palavras de ordem, são palavras que estabelecem leis. E a partir dessas leis nós temos aí fundamentos práticos, nós temos uma rotina a partir disso. Deus estabelece dia e noite, Ele estabelece o limite da água, Ele estabelece a terra, como a terra vai produzir, enfim, Ele vai determinando todas as coisas. E nós temos aí uma realidade hoje que não é como no início. Né? Se você vem para uma realidade de fazenda, de roça, o trabalho é maior do que muitas vezes o comércio, né? Porque há uma necessidade de produzir muito mais do que antes. Antes se produzia para se viver, hoje se produz para viver, para trocar, para comprar mais, para aumentar o patrimônio e por aí vai. E nós temos um fundamento bíblico que é o chamado a amar ao Senhor. Eu não estou dizendo que o trabalho, essas coisas nos impedem disso. Mas o que eu digo é que quando a Bíblia diz: ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Ele está determinando um alvo, Ele está determinando um foco. Ele está dizendo: olha, existe alguém que é principal aqui, existe alguém que ocupa esse lugar de honra, existe alguém que ele deve ser o centro das atenções da vida de vocês. E aí, a partir daqui, o Senhor diz, se relacione, né? A palavra do Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E aí exige um relacionamento que não é um relacionamento qualquer, não é um relacionamento virtual, não é um relacionamento de você curtir, compartilhar, de você simplesmente passar, mas de você existir e se relacionar com o Senhor. Nós aprendemos e fomos formatados, né, nesses dias por conta do ativismo, do excesso de compromissos,
a ir para a igreja, a ali prestar um culto e ali sair dali, comer, dormir, acordar, trabalhar, e uma rotina constante, incessante, que nos suga. E o Senhor, ele se estabelece dizendo: olha, eu sou o centro de tudo, eu sou o Criador de tudo, eu sou o Pai de vocês, eu sou o Senhor de vocês, e estou no governo de tudo. E eu chamo vocês a me amar, mas não de qualquer jeito, né? Amar de maneira intensa, amar onde o seu amor revela práticas onde eu sou a sua prioridade. O Senhor nos chama a amá-lo priorizando com todo o coração, alma e força. Ou seja, tudo que nós somos deve estar voltado para o Senhor, para amá-lo, para buscá-lo, para servi-lo, para se dedicar a Ele. Só que Deus não nos chamou para ficarmos 24 horas orando. Não que isso faça mal, e eu digo 24 horas é ficar de joelho dentro de um quarto orando. Ele nos chama a essa prática, mas não o dia inteiro. No entanto, a gente olha para a palavra de Deus, temos vários exemplos onde o próprio Cristo era aquele que estava com o povo, curando, expulsando demônios, libertando os cativos, operando, e ao mesmo tempo era aquele que estava retirado de tudo e todos para estar na presença do Senhor, onde ele ia para buscar a vontade, a voz do Senhor e cumprir isso durante o seu dia. E no fim das contas, a palavra de Jesus é: a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu e o Pai somos um, o que eu falo é o que o Pai está falando, o que eu faço é o que o Pai está fazendo, ou seja, um alinhamento total. Por quê? Porque o Senhor era a prioridade de Jesus, né? O Pai era a prioridade do Senhor Jesus, e havia muito mais do que palavras, mas um exercício constante, uma dedicação constante para dizer ao Senhor que Ele era a prioridade da vida dele e também o maior amor. Jesus o amava com toda a força, alma e entendimento, com todo o coração. E aí isso gera uma disciplina, uma rotina. Eu tenho lido trechos da Bíblia de manhã com os meus filhos, com Juliana, na mesa, né? Logo depois do café da manhã. Ali a gente tem lido Provérbios, e no início de Provérbios ele vai dizer que quando a gente se relaciona com a sabedoria gera em nós disciplina. E essa disciplina nos favorece porque é uma disciplina saudável, uma disciplina que acrescenta, uma disciplina que nos faz elevar o nível, a qualidade de vida que temos em todos os âmbitos. Mas o fundamento é o temor do Senhor. O que antes da sabedoria vai nos levar a uma disciplina é temer ao Senhor, é amar ao Senhor, é considerar o Senhor nos nossos caminhos. E esse é o nosso momento, né? Essa é a nossa pedida, parar para refletir que nós precisamos amar ao Senhor de todo o coração, e parar para refletir, porque isso não são práticas religiosas, mas tem a ver com considerar o Senhor e ter uma vida com Deus de tal maneira, que é a sequência do texto de Deuteronômio. Ele vai dizer, leve isso, ele diz que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração, que isso todo esteja como um fundamento para uma casa. Não existe a casa sem o fundamento, uma casa não fica de pé sem o fundamento, não se sustenta uma obra sem a sua fundação. E a Bíblia está dizendo, o Senhor está dizendo, guarda esses mandamentos, guarda esse chamado a amar ao Senhor no seu coração de tal maneira que isso seja o seu fundamento. Guarda isso no coração de tal maneira que isso não saia de você. Provérbios 4:23 diz que aquilo que está no seu coração, para guardarmos o nosso coração, porque aquilo que acontece aqui vai definir as saídas, aquilo que nós vamos tomar de decisão, as nossas referências, as nossas buscas, todas elas vão partir daquilo que entra no nosso coração. E aí eu preciso entender que é uma construção. Quando eu entendo o Senhor como a minha prioridade, quando eu me dedico ao Senhor como a minha prioridade, amando a Ele sobre todas as coisas, com toda a minha força, alma, com todo o meu coração, eu
crio uma disciplina a partir do temor do Senhor, eu crio um novo hábito, uma nova vida surge, e não só isso. A perspectiva de Deus é que isso venha a ser transmitido adiante, é que isso alcance os outros. Né? E eu digo os outros como os outros familiares. Aqui ele diz, ensine essas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. A Bíblia diz que quando você acorda, durante o seu dia, quando você se sentar para descansar, comer, tomar o café da tarde, almoço, quando você for dormir, que esse tempo, ou seja, o meu dia inteiro, toda a minha ocupação, durante todo o meu dia, que eu esteja pronto para ensinar, para transmitir, que eu esteja pronto para liberar o fruto desse relacionamento com Deus. Nós estamos lendo um texto da Bíblia que fala de um momento onde as pessoas nem ler sabiam. Elas não tinham um livro nas mãos, mas elas já tinham um chamado a ensinar os filhos. Lá em Êxodo, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que é necessário sentar com os filhos durante as festas para transmitir a eles que o Senhor nos libertou do Egito e de tal maneira, de maneira gloriosa, grandiosa, poderosa, e nos livrou daquele anjo da morte que feriu, né, os primogênitos. E aí esse é o momento de Páscoa, ou seja, o momento de ensinar, de transmitir, de liberar vida sobre os filhos. Nós estamos vivendo esse momento de voltar as nossas vidas para os nossos filhos, de voltar a nossa atenção à nossa família. Cada vez mais que os dias vão passando e nós estamos com os filhos juntos, a família tendo que pegar lições as atividades que os professores trazem para transmitir aos filhos. Né? Eu vejo por vários lugares os pais reclamando, meu Deus, aumenta o salário dos professores, que isso é muito cansativo, é muito difícil. Né? Valorizem os professores, porque levar uma vida inteira, ou melhor, levar esse dia inteiro, levar esse tempo de quarentena, essa dedicação constante a filhos, nós não estávamos habituados a isso, nós não estávamos dispostos a isso. É uma realidade que nós talvez nunca vivemos, né? A grande maioria nunca viveu, porque todo mundo trabalha, estuda, tem uma dinâmica. Quando você não trabalha, os seus filhos vão para a escola e te libera tempo, enfim. Mas aí é um tempo, é um momento, é uma oportunidade, como eu disse no início, de nós fazermos uma revisão sobre os valores. Nós temos que independente de dar atenção a esse texto de Deuteronômio 6 ou não, nós estamos acordando, sentando, comendo, dormindo, nos relacionando em família. Mas a questão é, o que nós temos passado, o que nós temos construído nesses dias, que são dias que vão estabelecer uma disciplina. Existe uma disciplina nova surgindo. Existe um hábito novo surgindo, um novo estilo de vida. Nós não estávamos dedicados a determinadas coisas que hoje estamos. E aí é preciso, então, parar para perceber que se eu não estou me relacionando com o Senhor, se eu não estou vivendo um relacionamento de amor ao Senhor genuíno, é possível que o que eu esteja transmitindo aos meus filhos não seja fruto desse relacionamento e, portanto, não seja algo que venha edificar, não seja algo que vai estabelecer fundamento, que vai estabelecer colunas no caráter da nossa família de tal maneira que eles vão avançar. Eu estava vendo eu já não lembro se era uma pregação ou era uma entrevista, mas ali a pessoa dizia o porquê que os judeus perseveraram tanto tempo, o porquê que os judeus caminharam ao longo de diversas situações, como desde a sua fundação, né? Desde Abraão, indo para cativeiros, depois se une às tribos, né? Reis e situações de crise sendo dominados pelos sírios, pelos filisteus, babilônios, enfim.
toda essa situação, depois Roma domina, vem os dias de Jesus e os judeus passam, né, avançando na história pelos dias do nazismo, né? Enfim, e nada destrói esse povo, e nada tira a cultura desse povo. Por que que eles estão tão firmes, tão enraizados nessas práticas, nesses fundamentos? Você para ver no YouTube, tá cheio de gente que eu ainda não parei para assistir, mas dizendo por que os judeus enriquecem, né? E aí tem isso de maneira constante, né? Várias pessoas trazendo esse tipo de ensino. Porque existe algo que é diferente, o mundo inteiro sabe que os judeus vivem num exercício de fundamentos, de princípios que os fazem prosperar. Quando nós olhamos para os maiores bancos do mundo, são judeus, grandes empresas do mundo, enfim, nós sempre lembramos disso, né? E a resposta que é dada ao porquê que os judeus têm avançado no tempo, a resposta dada é porque eles amam o Senhor e porque eles têm transmitido aos seus filhos os fundamentos, os princípios, desde o dia da libertação, da Páscoa, da passagem do cativeiro para Canaã. Enfim, o fruto daquele episódio tem sido passado de geração em geração e tem sustentado uma nação independente da sua estrutura. Os judeus estão espalhados pelo mundo todo, mas os princípios e os fundamentos estão sendo levados adiante. Então, talvez você não tenha filho, né? Você que está ouvindo não tenha filho. Mas o ponto não é só ensinar os filhos, porque é comum nós termos homens que não têm conhecimento nenhum da Bíblia, né? Homens que não se relacionam com Deus de maneira nenhuma, homens que vivem de maneira totalmente com uma fé totalmente displicente, desorganizada, sem propósito de vida, né? Isso é muito comum. A grande realidade é que as pessoas que exercitam a fé, né? Isso eu estou te falando baseado em pesquisa norte-americana no Brasil, aqueles que exercitam a fé na grande maioria são mulheres, né? Isso significa que os homens não estão assumindo o seu lugar e assumindo para si a responsabilidade de serem aqueles que estão na intimidade com o Senhor, estão pagando o preço para estar com Deus, estão ali se santificando, estão ali se dedicando aos princípios. E eu vejo que esses dias que nós estamos são dias dessa revisão, são dias para nós interagirmos dessa maneira, são dias para nós olharmos para a palavra do Senhor e buscarmos nos concentrar naquilo que é simples, que é prioritário, que muitas vezes a nossa rotina nos impede, que é de priorizar de fato o Senhor, que é de amarmos a Deus de maneira prática e não religiosa, amarmos a Deus onde Ele vai ser a prioridade das nossas vidas, onde tudo o que eu faço, e aí a Bíblia nos chama, quer comais, quer bebais, que seja isso para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo, que isso seja um motivo de exaltação ao Senhor, seja um momento de relacionamento com Deus, seja um momento de trazer o Senhor para a mesa. Trazer o Senhor para a mesa. Eu e você somos chamados a trazer o Senhor para as nossas vidas, quando nós acordamos, quando nos sentamos, quando vamos dormir e pelo caminho. Ou seja, durante o nosso dia, nós que amamos ao Senhor, com prioridade, somos chamados a amar ao Senhor, sobretudo porque há um só, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, e o resto é tudo falso. E aí Jesus, ele é o centro de tudo, que é o que a palavra do Senhor diz em Colossenses, que tudo convergiu nele, tudo foi consumado nele, né? Ele estava desde a fundação dos tempos, e enfim, nós, num café da manhã, no almoço, numa janta, no trabalho, antes de conversar, antes de se relacionar com alguém, podemos ali não necessariamente fazer uma oração, talvez se o momento não permite, se permite, vamos orar, entregar para Deus aqui esse contrato, esse negócio, enfim, essa situação. Isso pode ser feito, deveria ser feito. Mas não só isso, nós podemos estar ali conectados com Deus e falando ali
atendendo uma pessoa, abençoando aquela vida. Se nós atentarmos para priorizar o Senhor e amarmos a Ele, o resultado não é um fanatismo, mas é um relacionamento simples, natural, que não se limita, que não vai estar restrito simplesmente ao meu círculo religioso. E esse é o ponto que eu queria chegar, e é isso que a palavra de Deus nos chama. Que o meu relacionamento com Deus se torne um legado na vida dos meus filhos. Não a minha religião seja passada para os meus filhos, mas o meu relacionamento com Deus, isso gera ensino, gera instrução que fique no coração dos meus filhos. Para que ainda que o cenário mude, né? E o que a Bíblia diz é que nos últimos dias vão ter tempos difíceis, tempos ainda mais difíceis, perseguições, e Jesus diz, por causa dele nós seremos perseguidos. Não sei que cenário eles vão viver, os meus netos, enfim, mas eles precisam ter fundamentos no coração, eles precisam de fato conhecer o Senhor. Eles precisam entender que o relacionamento com Deus vai gerar neles toda a segurança, toda a clareza, todo o discernimento. Jesus, o Senhor, é fonte de sabedoria, vitória. Ele é a fonte de todas as coisas. Eles tendo esses fundamentos, o acesso por meio de Cristo ao Espírito Santo, sendo morada de Deus, sendo abastecido da presença do Senhor, do fruto do Espírito, dos dons, do chamado do Senhor. Isso é o legado. A herança é o que nós deixamos é o que eles vão desfrutar. Agora o legado é o que nós deixamos neles dentro, é o que eles vão ter na hora de tomar decisões. Eles vão lembrar, a minha mãe me falou isso, o meu pai me ensinou dessa maneira. E aí é isso que eles vão carregar. Então nós precisamos refletir sobre o que nós estamos ensinando. E não só isso, parar para pensar de onde vem a fonte que eu preciso me abastecer, ou qual é a fonte que eu preciso me abastecer para que eu venha me nutrir e também nutrir a outros, para que eu venha ser edificado e também edificar a outros, para que eu possa me renovar e ser um agente de renovo, um agente de transformação na vida de outros. Então você que está aí ouvindo, o nosso chamado hoje é para parar se de fato temos amado o Senhor de todo o coração, né? E amar não significa, como já disse, ficar de maneira robótica diante de Deus em oração, ler a Bíblia o dia inteiro. Nós precisamos cumprir, nós precisamos praticar, nós precisamos receber e transmitir e liberar, né? Um exercício constante. E aí o que vale é parar, porque o início é o entendimento, né? O início de tudo vem do entendimento de que o Senhor, Ele é o centro de todas as coisas. Só há um Senhor. Só há um Senhor. E a partir do momento que eu entendo que só há um Senhor, eu agora desenvolvo um estilo de vida de amá-lo, de conhecê-lo. Assim como num relacionamento de namoro que gera um noivado, gera um casamento, é um relacionamento constante que a prática, o exercício, um presente, uma saída, uma volta, um sorvete, um cinema, um shopping, isso vai construindo um relacionamento, isso vai desenvolvendo uma intimidade, isso vai construindo uma aliança. E a partir dessa aliança, você tem um pacto eterno, que é o casamento. E a partir dessa aliança, você tem um vínculo onde dois passam a se tornar um, que é o que a palavra do Senhor diz. E aí, essa é a perspectiva do casamento que revela, é uma pintura que Deus traz para nós, é uma prática que Deus traz para nós, que é o que vai nos ensinar a nos relacionar com Ele. Assim como não é fácil você dar atenção para o seu marido ou esposo o dia inteiro, fazer as vontades dele o dia inteiro, você tem que abrir mão várias vezes da sua vontade, você tem que parar para ouvir, você tem que corresponder, você tem que mudar de atitude, enfim, é um caminho de troca constante, de mudança constante. E no caminhar com o Senhor é de igual maneira. É um exercício constante de mudança, de renúncias, de troca, de abrir mão, de não sair fazendo por fazer, de não sair comprando por comprar,
de não sair se movimentando só por se mover, mas é parar para entender que há um propósito, que você está cumprindo um plano, e aí parar para ouvir o Senhor, entender a vontade do Senhor e exercitar a vontade do Senhor. Isso vai te levar a ser edificado, a ter uma experiência. Quantas vezes eu tive algumas experiências e conheço várias pessoas que pararam para ouvir Deus e tiveram dois caminhos, duas propostas, duas situações e pararam para ouvir o Senhor. E aí naquilo que optaram por abrir mão de algo que lhe parecia melhor, mas deixaram em segundo plano para que a vontade do Senhor prevalecesse. E aí no fim das contas, o outro caminho era uma cilada, era um caminho que iria gerar uma frustração muito maior, iria gerar uma crise muito maior. Então nós precisamos parar para entender que viver o cristianismo, viver no Senhor, é uma vida sobretudo de renúncia, é uma vida de prioridade do Senhor. E é tempo de nós vermos que o comércio está com um tempo reduzido, escolas estão fechadas, mas nós temos tempo para fazer uma revisão. Nós temos tempo para parar e, assim como você para um carro, não sei se você já teve essa experiência, você para o carro e avalia as rodas se estão alinhadas, você faz um balanceamento, você faz um rodízio, você troca óleo, você troca filtros, o carro tem um barulho ali na suspensão, um barulho aqui no motor, enfim, você para, né, Márcio? E faz uma avaliação geral, e ali a partir dessa avaliação você tem apurada a necessidade de troca, a necessidade de mudanças, a necessidade de substituição de peças, de coisas, enfim. Nós estamos vivendo esse tempo de parar para ver se a nossa mente, se o nosso coração, se as nossas atitudes estão alinhadas. Não adianta dizer que amamos o Senhor se a nossa boca fala e canta, mas o nosso coração ele não está próximo do Senhor, ele não está de fato amando o Senhor. Não há interesse de coração nisso. Isso é algo terrível, né? E a palavra que nós estamos refletindo para domingo. Mas o ponto aqui, para nós avançarmos e concluirmos: ensine-as com persistência seus filhos, converse sobre elas. Ensine, persistência, converse. Aqui nós temos uma receita, porque já é comprovado pelas áreas da ciência que quando você ensina alguém, a possibilidade de aprendizado daquilo aumenta para 95%. Se você ouve algo e a nota é 15% de possibilidade de aprendizado, de absorção, a sua capacidade de absorver o conhecimento. Agora, quando você ensina algo, você aumenta para 95%. Sabe, é como a situação, o governo está distribuindo aí os R$600. E várias pessoas querem esse lugar, querem estar aptos para receber esses R$600. Mas a questão é, a Bíblia, né, melhor dizendo, ela diz que é melhor a condição de dar do que receber. Ou seja, é melhor o que tem para dar do que o que está na posição de receber. O que recebe doação é porque ele está com escassez, ele está com dificuldade ou ele está limitado. Agora o que tem para ajudar, ele está numa condição muito melhor. De igual maneira, no que diz respeito ao ensino, quando nós falamos aqui de ensinar, isso tem a ver com perceber que é uma oportunidade pessoal de crescimento. Parar para ensinar outros, parar para instruir outros não é fácil. Eu conversar com Juliana, que tem maturidade para ouvir aquilo que eu falo sobre a Bíblia, sobre as coisas do Senhor, é uma realidade. Agora, quando eu paro para ensinar uma criança de 6 anos e outros 2 de 3, o desafio é muito maior. Você tem que ser lúdico, você tem que falar a mesma coisa, diversas maneiras, ilustrando para que eles venham absorver esse entendimento. Só que não é só isso. Enquanto eu estou exercitando isso, seja ensinando para a Juliana, seja aos meus filhos, eu estou aprendendo muito mais, eu estou crescendo muito mais.
Então, é importante a gente perceber isso, que é uma rotina, uma disciplina de vida que é de crescimento. Ela não é robótica, ela não é morta, ela não é fria, ela não é religiosa, ela não é de repetição vã, mas ela é, enquanto eu vou ruminando, enquanto eu vou digerindo, enquanto eu vou mastigando esse ensino, esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, vai me gerando recursos que eu vou transmitindo, e na medida que eu vou ensinando, eu vou... Quantas vezes eu falei coisas no púlpito que enquanto eu falava, eu falei, olha, nem eu sabia disso, nem eu tinha entendido isso, que foi vindo do Espírito, que foi vindo daquele momento, daquela oportunidade de ensino. Então nós precisamos entender que esse ambiente de família que nós estamos, de poder impor as mãos sem pressa sobre a cabeça dos meus filhos, da minha esposa, do seu marido e por aí vai, seus parentes, de quem quer que seja, é uma oportunidade tremenda que nós temos de manifestar o amor ao Senhor. E não só disso, mas de revelar o que é simples, mas de que vai construir. Porque o que a Bíblia diz não é traga profundidades teológicas. O que a Bíblia diz é ensine-as com persistência e converse sobre elas. Seja persistente em ensinar. O quê? O pouco que você sabe. E qual é o mecanismo, qual é a didática? Conversando sobre isso. Converse sobre essas coisas. Exponha esses assuntos. Traga isso como uma realidade. E aí, a partir do momento que eu me relaciono dessa maneira, com o Senhor, com a palavra do Senhor e com as pessoas à minha volta, a tendência é que eu vou crescer espiritualmente. Sabe por que muitos homens, como eu disse... E eu digo homens porque é uma realidade da igreja. As conferências de mulheres, elas lotam e tem que fechar as portas, Brasil afora. Agora, quando fala de conferência de homens, são 100 homens, 200 homens. O povo já até desistiu de fazer conferência para homens, né? Mas quando você tem esse momento, o engajamento dos homens é sempre limitado. E eu vejo que nós temos uma oportunidade hoje dos homens assumirem o seu lugar de cabeça, onde ser cabeça não é estar numa posição de mandar, mas é estar numa posição de receber. Quando eu entendo que eu sou cabeça, eu não me vejo como o que domina tudo, mas o que tem a responsabilidade de receber. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso receber algo para que eu possa ensinar persistentemente e conversar sobre isso. Então é um tempo das mulheres ajudarem os homens. A mulher, ela foi chamada como auxiliadora porque Deus sabia que o homem sozinho não ia avançar. Então seja sábia mulher. Nós falamos disso domingo, né, sobre receber sabedoria. Deus dá em abundância. Tiago capítulo 1, peça a Deus sabedoria. E não só peça sabedoria, mas exercite a sua sabedoria como... A partir do seu chamado, que é de edificar, e coloque o seu marido no lugar dele, né? Force com amor, né? Ou melhor, se esforce com amor para que o seu marido seja aquele que recebe a partir do exercício do amor ao Senhor, a partir do entendimento de que o Senhor o espera, de que Deus aguarda um momento do marido com o Senhor. Deus aguarda esse momento do pai com ele, para que nesse ambiente haja uma troca, haja um derramar, haja uma nutrição, um fortalecimento, para que assim o marido pare, ensine e converse, né? E essa é uma dinâmica que os judeus cumprem, que tem perpetuado por anos e mais anos, geração após geração, e nada se perdeu daquilo que é cultural, daquilo que é a base, é o fundamento desse povo. Então, o que nós temos aqui é uma oportunidade não de passar religiosidades, mas de passar caráteres, de formar cidadãos, de construir um legado quanto família, né? Você talvez não tem filhos, e agora é o lugar, esse é o tempo. A revisão talvez sua não é de hoje, não é de um dia, mas são de dias até que chegue o momento do filho. Ou seja, você precisa ser sábio ou sábia para se preparar para esse tempo. Buscando o quê? Buscando estar no lugar certo,
ajudando sua esposa ou ajudando seu marido a estar no lugar certo, no lugar de edificação, no lugar de exercício do seu chamado, no lugar onde você vai estar para se relacionar com Deus. Isso não quer dizer que a mulher não deve se relacionar com Deus, mas o que eu digo é que nesse ambiente de estabelecimento de legado, o homem precisa assumir o seu lugar amando o Senhor com toda a sua força, alma e entendimento, com a sua esposa junto, amando o Senhor com toda a sua alma, entendimento e força. Porque isso vai construir um fundamento, uma base, que os filhos vão estar ali apoiados e vão crescer seguros. E não só isso, se tornarão pais, pai e mãe amanhã, que vão estar transmitindo esse legado adiante. Porque aquilo que fica no coração e que é uma disciplina, que é uma dinâmica que gera vida, que é uma dinâmica que traz esse resultado, isso não fica no tempo, mas isso avança, isso se perpetua. Então pare para perceber que o tempo que nós estamos é um tempo de voltar para os pequenos detalhes, é um tempo para atentar nas pequenas coisas que têm ficado para trás. E o início do mandamento do Senhor, ou a base é o amor. Ame ao Senhor, ame ao Senhor. Não dizer que ama, não fazer parte de uma religião que diz que ama, mas é de fato amá-lo, é de fato trazê-lo para a sua vida. Em qualquer ambiente, pare, como para atravessar uma linha férrea, uma linha de trem, pare, tem sempre aquela placa, pare, ouça, escute, veja, pare, veja, ouça e depois atravesse. Nós temos que durante o nosso dia parar várias vezes para ouvir, para entender a vontade do Senhor, para apurar aquilo que vem do céu sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos então o cuidado de edificar e transmitir um legado à próxima geração. Provérbios capítulo 1 vai dizer que vai ser como uma diadema, como uma coroa na cabeça dos nossos filhos, a instrução do pai, o ensino da mãe. Ou seja, a oportunidade de ensinar. Quando os nossos filhos crescerem, isso será o legado de honra, isso será a garantia deles, isso será o valor que eles carregam. Então nós temos essa oportunidade. Se você tem filhos, se volte para o Senhor, se abasteça no Senhor, ensine persistentemente e converse com seus filhos, esposa, com seu marido sobre as coisas de Deus. Se você ainda não tem filhos, se relacione com seu marido se preparando para esse tempo, porque esse será um dos melhores e maior legado, o melhor e o maior legado que você pode deixar para a sua geração de filhos, que é conhecer o Senhor, que é ter um relacionamento com o Senhor, que é estar na intimidade do Senhor. Então, eu particularmente tenho parado para essa revisão e tenho buscado instituir pequenas coisas. Quando você vê os homens sábios no entendimento, eles não falam muito, eles falam pouca coisa, mas aquilo que fala gera um estrago dentro da gente, agita, desconstrói um monte de coisa, não pelo muito falar, mas pelo falar com sabedoria. Então é esse ponto de disciplina que nós precisamos. Não é o muito falar, mas é o falar com sabedoria, é o conduzir, é o conversar para ensinar, para nutrir, sendo nutrindo. É instruir outros de tal maneira que você também seja instruído. Então, fica aqui essa reflexão, fica aqui essa oportunidade de você renovar a sua mente, renovar o seu entendimento. E nós aqui precisamos entender que é um exercício diário, constante, é persistência para se tornar uma prática. Mas tudo começa quando o Senhor está sendo a prioridade da minha vida. Amém? Eu quero parar aqui, vamos orar. Nós vamos orar por algumas famílias que me procuraram, que estão cercados por essa situação, vizinhos, parentes cercados por questão desse vírus, então há esse medo de contato, de pegar,
Existe uma outra situação que é a questão do Raul, que nós oramos domingo, que tem um pré-diagnóstico de leucemia, hoje estava fazendo os exames, ainda não tem um diagnóstico claro, mas nós vamos insistir em oração para que ele seja curado. Essa é a maior marca da igreja, né? Ter essa habilidade de curar, é ter esse acesso ao Deus que tudo pode fazer, é estar íntimo desse Deus que é sobre todas as coisas e é Senhor e que sara e que cura. Eu tenho visto curas à minha volta, eu tenho visto milagres do Senhor, mas eu vejo que ainda está muito limitado. Então é um tempo disso ser potencializado, né? E eu creio que esses dias de revisão vão nos levar a um ajuste onde a presença do Senhor vai vir de maneira intensa sobre nós. Amém? Vamos orar, você que está aí no Instagram ou no Facebook, deixa aí o seu motivo de oração, se pela sua família, se por uma enfermidade, deixa aí para nós estarmos colocando diante de Deus nessa hora e juntos orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Diga aí, vou te dar uns minutinhos para que você apresente diante de Deus o seu motivo e nós juntos venhamos orar. Amém, Pati? Amém, pessoal? Diz aí o seu motivo de oração. Sua família, amém. Vamos orar, Luana. Vamos estar orando. Sua vida e família, Luana. Amém, irmãos? Algum motivo a mais? Alguém que você conhece que hoje está precisando de cura, de um milagre do Senhor? Não tem a ver comigo, mas tem a ver com o Senhor que pode todas as coisas. Então vamos juntos nos mover em oração, em nome de Jesus. Sua família, Márcia. Amém. Vamos estar orando. Márcio, Ivânia, da sua família, vamos estar orando, apresentando as famílias diante do Senhor. Pessoal da missão, eu tenho colocado nos nossos grupos no WhatsApp o link do aplicativo Zoom. A ideia é nós fazermos o nosso GA através desse aplicativo, porque é uma sala virtual, né, para nós estarmos ali conversando e trocando. Então você que quer fazer parte desse momento, adicione esse aplicativo Zoom e nós vamos então ajustar para os dias de quarta ou sexta-feira esse tempo de GA, de interação, de falarmos juntos, de trocarmos ali informações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Orar pela Lídia, família da Márcia, pela transição da Letícia, Luana e família. Márcio, vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti nessa noite por esse tempo de reflexão, por esse tempo de pensar no Senhor, por esse tempo de parar para nos voltarmos para aquilo que é simples, aquilo que nos conduz a um lugar de paz, aquilo que nos leva ao lugar onde estaremos seguros, guardados, ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o lugar onde encontramos por meio do exercício do amor, aonde nós encontramos porque de fato o conhecemos e sabemos como chegar. O nosso lugar de descanso e paz é o Senhor, meu Pai. Por isso nos ajuda a Te amar, nos ajuda a estar na Tua presença, nos ajuda, ó Deus, a encontrar, ó Deus, o Teu favor, a encontrar, ó Deus, a Tua paz nesses dias,
a encontrar a tua alegria e, sobretudo, a ter fé, ó Deus, a ter esperança, a ter ânimo, porque é um tempo precioso que nós temos tido, um tempo não de muito fazer, mas um tempo de nos tornarmos, um tempo de sermos, ó Deus, construídos de dentro para fora e também de desconstruir aquilo que impede ou atrapalha de sermos filhos que desfrutam do teu amor, ó Deus, da tua presença. Pai Santo, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, as famílias, ó Deus, abençoa a Márcia, a sua família, a Carol, Deus, alcança a Carol nesse momento, em nome de Jesus, toca no seu coração e mente, dá a ela sabedoria sobre suas decisões, ó Deus, conduz ela de acordo com a tua vontade, Pai, no nome de Jesus, o Guilherme, a Sofia, o Gilberto, o Júnior, Deus, em nome de Jesus, toma, ó Deus, essa família, cuida delas, ó Deus, e conduz elas, ó Deus, de acordo com a tua bondade e amor, ó Pai, que eles tenham experiências nesses dias do teu amor, do teu livramento, Deus, do teu cuidado, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida do Márcio, a Vânia, Senhor, seja sobre os teus filhos, dando livramento no trabalho, dando, ó Deus, a condição de avançar, ó Deus, dando a eles saúde, ó Deus, dando a eles sabedoria, ó Deus, que o Senhor esteja sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, sustentando e conduzindo, falando aos seus corações para que eles estejam alinhados com a tua vontade. Pai, abençoa a vida da Luana, ó Deus, abençoa o Miller, o João, Pai, que no nome de Jesus o Senhor alcance essa família nessa hora, que o Senhor esteja sobre eles, cuidando dos seus corações e mentes, ó Deus, levando eles, ó Deus, a uma vida de intimidade no Senhor, uma vida onde de fato o Senhor é o amado da alma deles, ó Pai, que no nome de Jesus o teu senhorio, a tua luz venha brilhar sobre eles, que o teu governo, Deus, esteja sobre eles, que o reino do Senhor esteja sobre eles, libertando, Deus, curando, suprindo e conduzindo de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade, Pai. Que venha um tempo novo sobre eles, ó Pai. Abençoa, Deus, e toma a vida da Letícia e do Sandro nesse tempo de transição. Guia os teus filhos, traz luz, ó Deus, traz discernimento, traz, ó Deus, luz para que os passos deles estejam claros, ó Pai, nesse tempo. Que, ó Deus, os sinais, que sonhos, que a palavra do Senhor venha de maneira viva e poderosa sobre os teus filhos e que haja assim paz no coração deles, sobre aquilo que o Senhor está falando, sobre aquilo que é a direção do Senhor para a vida deles, Pai. Dá a eles força, dá a eles coragem, dá a eles ânimo, Senhor. Abençoa a Esther, ó Pai, a Luana, a Larissa, Pai, abençoa a Lídia, ó Deus, em nome de Jesus. Toma, ó Deus, esses corações nessa hora. Abençoa, meu Pai, esse povo, sustenta, ó Deus, nutre de fé, nutre de esperança, nutre de alegria, meu Pai, e que no nome de Jesus venha um tempo de paz. Abençoa, meu Deus, a Roberta, o Negão, a Júlia, Pai, abençoa a Camila, o Jefinho, meu Pai, em nome de Jesus, o Léo, a Fabi, Deus, em nome de Jesus, abençoa esse povo, guarda esses corações, meu Deus, a Dete, o João, Pai, em nome de Jesus, que Você esteja vindo de encontro a esses corações nesse tempo, e, ó Deus, trabalhando sobre a vida deles, abençoa a Patrícia, ó Deus, a vida do Messias, sua filha, Pai, no nome de Jesus, guarda, livra, meu Pai, dessa ameaça, livra, ó Deus, desse vírus, guarda os teus filhos, sustenta eles, ó Deus, que haja a proteção sobre essa criança, que haja livramento sobre essa família, que a bondade do Senhor seja sobre eles, que a luz do Senhor os conduzam em tudo, meu Pai. Nós entregamos ao Senhor esse tempo, nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade. Bendito é o Senhor e exaltado sobre todas as coisas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus.